Pare por um momento e escute com atenção. Se você sente que se esforça muito, mas os resultados não chegam, se parece que a vida está sempre um passo à sua frente, este vídeo não é por acaso. A maioria das pessoas passa a vida perseguindo desejos, oportunidades e validação externa, sem perceber que é exatamente aí que está o problema. O estoicismo ensinou há séculos um princípio incômodo, porém poderoso. Quando você para de perseguir tudo e começa a focar em si mesmo, a vida passa a responder de outra forma. Aqui você não encontrará promessas vazias nem fórmulas mágicas. Encontrará uma maneira diferente de enxergar a realidade, de treinar a mente e de alinhar suas ações para que aquilo que você deseja deixe de parecer distante. Se alguma vez você se perguntou por que outras pessoas parecem avançar com calma enquanto você se desgasta, fique. O que você vai ouvir pode mudar completamente o seu foco, a sua energia e a forma como tudo começa a acontecer na sua vida. Antes de começar, faça um compromisso real consigo mesmo. Escreva nos comentários esta frase e faça isso com total honestidade. Hoje eu me foco em mim. Sou estoico. Não escreva apenas por escrever. Ao fazer isso, você está dando o primeiro passo consciente em direção à sua mudança. A partir deste momento, pare de mentir para si mesmo, pare de adiar e decida agir com coerência. Este comentário é a sua declaração interna de responsabilidade e foco. Se você está aqui, é porque está pronto. Ensinamento 1: respeitar-se e valorizar-se é a base de qualquer mudança real. Existe um ponto silencioso na vida de toda pessoa, onde a verdadeira transformação começa e não está fora, nem nas conquistas, nem na aprovação dos outros. Está na forma como você fala consigo mesmo quando ninguém escuta, em como você se olha quando falha, em aquilo que decide pensar sobre si quando as coisas não saem como esperava. Muitas pessoas dizem que se amam, mas vivem em uma guerra interna constante, comparando-se, julgando-se e exigindo-se a partir do desprezo. Esse conflito interior enfraquece a confiança, fragmenta a mente e torna frágil qualquer tentativa de crescimento. Não é possível construir uma vida sólida sobre uma relação quebrada consigo mesmo. Respeitar-se não significa acreditar-se perfeito nem deixar de melhorar. Significa reconhecer o próprio valor mesmo enquanto você está em processo. É entender que não precisa se humilhar para avançar nem se castigar para aprender. Quando você se trata com dignidade, a mente se torna um espaço seguro, não um campo de batalha. A partir daí, a clareza aparece. Você começa a ver com honestidade seus limites, mas também suas capacidades. Você deixa de competir com os outros e começa a compreender a si mesmo. E essa compreensão profunda revela talentos que estavam ocultos sob a comparação constante e a autoexigência destrutiva. A partir da visão estoica, o domínio de si começa com o respeito à própria natureza. Marco Aurélio lembrava que ninguém pode ferir você se você não se trair primeiro. Epicteto ensinava que a verdadeira escravidão não é externa, mas interna, quando você depende da opinião alheia para se valorizar. Sêneca advertia que quem se despreza por dentro jamais desfruta do que conquista por fora. Essas ideias não falam de orgulho nem de ego, mas de equilíbrio, de uma relação interna firme, serena e honesta. Na vida diária, esse desafio aparece de formas simples e constantes. Quando você comete um erro e se chama de incapaz, quando vê o avanço de outra pessoa e diz a si mesmo que não é suficiente, quando ignora os próprios progressos porque sempre acredita que deveria estar mais longe. Cada um desses momentos é uma oportunidade de treinar a mente. Você pode escolher repetir o padrão da crítica automática ou parar, respirar e responder a si mesmo com respeito.
Não com desculpas, mas com verdade, reconhecendo o que fez bem, o que pode melhorar e lembrando-se de que seu valor não depende de um resultado pontual. Falar consigo com respeito transforma seus hábitos, muda a forma como você trabalha, como se relaciona e como enfrenta os problemas. Você começa a agir a partir da coerência, não da culpa. Cuida do corpo porque ele importa, não porque o odeia. Disciplina-se porque confia em si, não porque se ameaça. Você aceita suas imperfeições sem se render a elas. Observa, aprende e segue em frente com firmeza tranquila. Quando o amor próprio se expressa em ações coerentes, a autoestima deixa de ser uma ideia vazia e se torna uma base sólida. Você já não depende tanto da validação externa. Sua estabilidade emocional aumenta porque você não está à mercê de cada comentário ou comparação. Você começa a caminhar com mais segurança, não porque tudo seja fácil, mas porque sua relação interna é estável. Mesmo na dificuldade há calma, mesmo no erro há aprendizado. Esse caminho não é ruidoso nem imediato. É silencioso, constante e profundamente transformador. A cada dia que você escolhe se respeitar, você se fortalece. Cada vez que se aceita sem desistir, você se alinha. E cada ação que reforça sua dignidade interna constrói uma vida mais clara, firme e serena. No final, não se trata de se tornar alguém diferente, mas de parar de se tratar como se não tivesse valor. A partir daí, com disciplina interior e respeito profundo, a melhora deixa de ser uma luta e se transforma em um processo natural, consciente e em paz. Ensinamento 2. Melhore a sua vida para reduzir o sofrimento desnecessário. Existe um momento silencioso na vida em que a pessoa compreende que continuar do mesmo jeito já não é uma opção, não por ambição nem por moda, mas porque a desordem interna começa a doer demais. Melhorar a si mesmo não é um luxo reservado para quem tem tempo ou motivação extra. É uma responsabilidade profunda, quase moral, porque quando você não assume o comando da própria vida, o sofrimento não desaparece, apenas se acumula, e essa dor não fica só com você, ela se infiltra nas suas relações, na sua família, na forma como você fala, reage e decide. Muitas pessoas evitam o esforço de se organizar por dentro, adiam decisões, ignoram hábitos nocivos e se acostumam a viver em um estado constante de tensão. No começo parece suportável, até normal, mas com o tempo o preço se torna evidente. O estresse se torna crônico, a culpa aparece em silêncio, a frustração se instala como um ruído de fundo e o caos emocional vira rotina. Mesmo quando alguém diz que não se importa em sofrer, no fundo sempre importa. A dor intensa nos empurra, mais cedo ou mais tarde, a desejar que as coisas sejam diferentes. Pela visão estoica, viver com responsabilidade pessoal reduz grande parte do sofrimento evitável. Marco Aurélio lembrava que a qualidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos e das suas ações diárias. Epicteto ensinava que não controlamos o que acontece, mas controlamos como respondemos e o que fazemos com aquilo que depende de nós. Sêneca advertia que a desordem interior é uma forma de escravidão, porque deixa você à mercê de impulsos, desculpas e reações automáticas. Essas ideias não falam de dureza, mas de clareza e responsabilidade serena. Na vida cotidiana, isso se manifesta de forma simples. Uma pessoa que não organiza o próprio tempo vive sempre correndo, chegando atrasada, sentindo que nunca dá conta. Alguém que não cuida da mente reage com raiva, se irrita com facilidade e depois se arrepende. Quem não assume responsabilidade pelos próprios hábitos carrega um cansaço constante e uma sensação de estagnação. Nada disso é inevitável.
parte desse sofrimento pode ser evitada quando você escolhe assumir o controle, não a partir da culpa, mas da consciência. Melhorar-se não significa exigir perfeição nem viver sob pressão constante. Significa observar com honestidade quais áreas da sua vida geram dor repetida e aceitar que nem todo sofrimento é necessário. Existe um tipo de dor que ensina e outro que apenas desgasta. O primeiro surge quando você faz o esforço de mudar. O segundo aparece quando você evita esse esforço. Assumir responsabilidade pessoal é escolher a dor que constrói, não a que destrói. Quando você decide organizar aquilo que depende diretamente de você, algo muda por dentro. Nem tudo se resolve de imediato, mas a sensação de caos começa a diminuir. Surge uma estabilidade silenciosa. A mente se torna mais clara porque você deixa de fugir do óbvio. As emoções ficam mais manejáveis porque existe coerência entre o que você pensa, diz e faz. Até os relacionamentos melhoram porque uma pessoa que se governa deixa de descarregar a própria desordem nos outros. Esse processo é um treinamento mental constante. Todos os dias você escolhe não adiar o básico. Todos os dias decide realizar uma pequena ação alinhada com a ordem, mesmo sem vontade. Todos os dias reforça a ideia de que a sua vida merece estrutura, cuidado e direção. Com o tempo, essa disciplina suave se transforma em caráter e o caráter se converte em calma. No final, melhorar a si mesmo não é um ato egoísta, é um ato de responsabilidade e respeito pela vida. Você reduz o sofrimento desnecessário, não só o seu, mas também o das pessoas ao seu redor. Caminha com mais clareza, reage com mais temperança e vive com uma serenidade que não depende das circunstâncias externas. Quando assume esse compromisso interno, a vida não se torna perfeita, mas se torna mais habitável, mais firme e profundamente mais em paz. Ensinamento 3. A ordem externa fortalece a ordem interna. Existe uma relação silenciosa, porém profunda, entre o espaço que você habita e o estado da sua mente. Não é por acaso que, quando tudo ao seu redor está desorganizado, sua atenção se dispersa, sua energia enfraquece e suas emoções se tornam mais pesadas. Organizar o seu espaço físico não é apenas uma tarefa doméstica, é uma forma direta e concreta de organizar o seu mundo interior. O lugar onde você vive, trabalha ou descansa atua como um espelho constante do seu estado interno, e esse reflexo influencia mais do que costumamos admitir. Quando a desordem se torna permanente, a mente se acostuma ao ruído visual e à fricção constante. Procurar objetos, desviar de coisas desnecessárias, conviver com acúmulos cria uma sensação silenciosa de cansaço. Nem sempre você percebe de imediato, mas isso se manifesta em distração, irritabilidade e uma estranha sensação de estagnação. O caos externo rouba clareza mental. Cada objeto fora do lugar é uma pequena interrupção que lembra à sua mente que algo não está resolvido. Com o tempo, esse acúmulo se transforma em peso emocional. Organizar não tem a ver com perfeição nem com controle obsessivo, tem a ver com coerência. Quando você escolhe colocar cada coisa no seu lugar, envia uma mensagem clara para o seu interior. Aqui existe intenção. Aqui existe cuidado. Aqui existe direção. Ao reduzir a desordem física, você diminui a fricção psicológica. Sua mente já não precisa lutar contra estímulos desnecessários e começa a respirar com mais liberdade. Então agir se torna mais simples, pensar se torna mais claro e decidir deixa de ser tão pesado. Os estoicos compreendiam bem essa relação entre o externo e o interno. Marco Aurélio falava sobre viver em harmonia com a natureza, não apenas a do mundo, mas também a própria.
Epicteto ensinava que a disciplina começa no pequeno, naquilo que está sob o seu controle. Sêneca advertia que uma vida caótica por fora costuma ser o reflexo de uma mente dispersa por dentro. Para eles, a harmonia exterior não era um luxo, mas um apoio silencioso para a disciplina interior. Na vida cotidiana, isso se percebe de forma simples. Uma mesa cheia de objetos sem sentido dificulta a concentração. Um quarto desorganizado torna o descanso menos profundo. Um espaço de trabalho caótico faz qualquer tarefa parecer mais pesada do que deveria. Em contraste, quando você entra em um ambiente limpo e organizado, algo dentro de você relaxa, não porque seja bonito, mas porque é claro. Essa clareza externa dá permissão para que a mente também se organize. O ato de organizar é em si um exercício de presença. Exige que você esteja ali decidindo o que fica e o que vai, o que serve e o que já cumpriu sua função. Ao eliminar o que não usa, você não apenas libera espaço físico, mas também solta cargas emocionais ligadas ao passado, a expectativas antigas ou a identidades que já não precisa sustentar. Cada objeto que você escolhe manter ou soltar é uma pequena afirmação de quem você é agora. Com o tempo, esse hábito cria um ritmo interno diferente. Manter rotinas simples de organização deixa de parecer uma obrigação e passa a ser uma forma de respeito por si mesmo. O seu ambiente começa a te acompanhar, em vez de te atrapalhar. O seu foco melhora porque há menos distrações. A sua disposição para agir aumenta porque você já não está cercado de lembretes constantes, tarefas pendentes ou caos acumulado. Esse processo não transforma a vida de um dia para o outro, mas muda o tom com o qual você a vive. Há mais calma nos movimentos, mais clareza nas decisões e mais serenidade nos momentos de quietude. Organizar o seu espaço se transforma em uma prática diária de alinhamento interno, uma forma silenciosa de dizer à sua mente que ela pode descansar, que existe estrutura, que existe intenção. No final, cada vez que você escolhe organizar o visível, fortalece o invisível. Cultiva disciplina sem dureza, foco sem tensão e calma sem fuga. Em um mundo cheio de ruído, criar um espaço claro é um ato de sabedoria prática. E a partir dessa harmonia exterior, a mente encontra o terreno adequado para se tornar firme, serena e consciente. Ensinamento 4. Não tente consertar problemas que superam a sua capacidade. Existe um momento em que a mente amadurece e compreende que nem tudo que surge diante dela precisa ser resolvido por você. Esse momento não nasce da resignação, mas da humildade. Uma humildade profunda e silenciosa que reconhece com clareza o que está ao seu alcance e o que não está. Muitas pessoas confundem força com o impulso de intervir em tudo, de opinar sobre tudo, de carregar problemas que não lhes pertencem. Mas essa atitude, longe de fortalecer, desgasta e obscurece o julgamento. A humildade autêntica não diminui você, ela o torna preciso. Permite observar uma situação sem a necessidade de provar valor ou controle. Existem problemas que exigem experiência, outros tempo, outros recursos que você ainda não possui. Tentar resolver tudo a partir da urgência ou do ego costuma terminar em frustração, erros desnecessários ou até em dano pessoal. A sabedoria surge quando você sabe parar, avaliar e aceitar que nem tudo depende de você neste momento da sua vida. Pela perspectiva estoica, aceitar os próprios limites é um sinal claro de inteligência interior. Epicteto ensinava que a paz começa quando você distingue o que depende de você do que não depende. Marco Aurélio lembrava que se desgastar lutando contra o inevitável é uma forma de ignorância. Sêneca advertia que quem tenta carregar mais peso do que pode acaba se enfraquecendo antes do tempo.
Essas ideias não promovem passividade, mas ação consciente e bem direcionada. Na vida cotidiana, esse ensinamento se manifesta de muitas formas. Uma pessoa jovem que tenta aconselhar sobre assuntos que ainda não viveu se expõe a erros evitáveis. Alguém que se envolve em conflitos alheios sem compreendê-los termina emocionalmente exausto. Mesmo no trabalho ou na família, querer resolver tudo imediatamente pode gerar mais caos do que ordem. Reconhecer que ainda não é o seu momento de intervir não é uma derrota, é uma forma de cuidado interior. A humildade convida você a observar primeiro, a escutar mais do que falar, a aprender antes de agir. Quando você avalia se um problema realmente está dentro do seu campo de ação, sua energia deixa de se dispersar. Em vez de lutar em todas as frentes, você se concentra naquilo que pode melhorar. Talvez você não consiga mudar a conduta dos outros, mas pode mudar a sua reação. Talvez não consiga resolver uma situação complexa hoje, mas pode se preparar para agir melhor amanhã. Esse enfoque reduz uma grande quantidade de sofrimento desnecessário. A frustração diminui quando você deixa de exigir onipotência de si mesmo. A eficácia aumenta quando direciona seus esforços com clareza. Você começa a avançar de forma gradual, construindo base, desenvolvendo habilidades, fortalecendo o caráter. Em vez de se expor a riscos prematuros, escolhe crescer com solidez. A humildade também protege o seu equilíbrio emocional. Ao respeitar seus limites atuais, você evita se comparar com quem está em outra etapa do caminho. Você compreende que cada processo tem seu ritmo e que forçar resultados costuma gerar retrocessos. Aceitar que ainda não sabe algo não diminui o seu valor, abre espaço para o aprendizado. Reconhecer que não pode fazer tudo liberta você de uma carga invisível que muitos carregam em silêncio. Com o tempo, essa atitude transforma a sua forma de viver. Suas decisões se tornam mais serenas, suas ações mais eficazes, sua mente mais clara. Você deixa de reagir por impulso e passa a escolher quando agir e quando esperar. Essa pausa consciente é uma das maiores expressões de domínio pessoal. No final, a humildade não é fraqueza, é precisão interior. É saber onde pisar e onde não. É avançar sem pressa, mas sem recuar. Quando você aceita seus limites atuais, cria o espaço necessário para superá-los com o tempo. E dessa aceitação nasce uma calma profunda, uma disciplina tranquila e uma clareza que não precisa se impor. Assim, o crescimento deixa de ser uma luta constante e se transforma em um processo seguro, firme e em harmonia consigo mesmo. Ensinamento 5. Tenha cuidado com aquilo que você persegue, porque isso define o seu mundo. Existem momentos em que a vida parece ficar pesada sem um motivo claro, não porque tudo esteja objetivamente errado, mas porque algo dentro de você se desalinhou. Nesses momentos, raramente o problema é a realidade em si. Com frequência, é o ponto para o qual você está direcionando a sua atenção. Aquilo para onde você dirige o seu olhar interior acaba moldando a forma como interpreta o que acontece, como reage e como se sente ao caminhar pelo mundo. A atenção não é neutra. Ela é uma força silenciosa que molda a experiência. A mente humana não consegue abarcar tudo. Sua capacidade de atenção é limitada e por isso cada foco implica uma renúncia. Quando você se concentra de forma constante no negativo, na injustiça, no que falta ou no que não pode controlar, o mundo começa a parecer hostil, ameaçador e exaustivo. Não porque ele seja inteiramente assim, mas porque é isso que a sua mente foi treinada para enxergar. Em contrapartida, quando você direciona a atenção para o que é construtivo, para aquilo que depende de você, para o que pode aprender ou melhorar, a realidade começa a revelar outros matizes. As dificuldades não desaparecem, mas a sua relação com elas muda. Os estoicos compreenderam essa verdade com clareza.
Epicteto ensinava que não são os fatos que perturbam o ser humano, mas a interpretação que ele faz deles. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a sua vida teria a cor dos seus pensamentos habituais. Sêneca advertia que uma mente sem direção se transforma no seu próprio inimigo. Para eles, direcionar a atenção não era um exercício superficial de otimismo, mas um ato profundo de governo interior. Na vida cotidiana, isso se manifesta o tempo todo. Duas pessoas podem atravessar a mesma dificuldade e vivê-la de maneiras completamente diferentes. Uma fica presa à queixa, à sensação de injustiça, à impotência. A outra, sem negar a dor, se pergunta o que pode aprender, o que pode fortalecer ou qual pequeno passo pode dar. A diferença não está na situação, mas no objetivo interno para o qual cada uma direciona a atenção. Quando tudo parece dar errado, revisar os seus objetivos se torna uma das perguntas mais poderosas que você pode se fazer. Às vezes, não é a vida que está em conflito com você, mas o objetivo que você persegue. Existem metas que desgastam, que geram tensão constante, que obrigam você a se comparar sem descanso ou a lutar contra o que é incontrolável. Manter esse tipo de foco produz sofrimento repetido. Ajustar a direção não é desistir, é amadurecer. Aceitar que existem eventos fora do seu controle é uma parte essencial desse processo. Você não pode decidir o que os outros fazem, nem como o mundo se comporta, nem quando o acaso aparece, mas pode decidir a que dará espaço na sua mente. Você pode escolher não alimentar pensamentos que o enfraquecem. Pode treinar-se para direcionar a sua energia para aquilo que fortalece o seu caráter, a sua temperança e a sua clareza. Esse treinamento mental não acontece de forma automática. Ele exige observação honesta, exige perceber para onde vai a sua atenção quando você está sozinho, quando algo dá errado, quando se sente frustrado. Exige coragem para admitir que certos focos, embora familiares, prejudicam mais do que ajudam. E exige disciplina serena para redirecionar a mente repetidas vezes, sem violência interna, sem reprovação. Com o tempo, essa mudança de foco transforma a sua percepção. A vida se torna mais equilibrada, não porque tudo seja favorável, mas porque você se torna mais estável. A sua atitude se torna mais resiliente, porque você já não depende tanto das circunstâncias externas para sentir paz. Você começa a responder em vez de reagir, a escolher em vez de resistir. No fim, direcionar a sua atenção é uma forma profunda de responsabilidade pessoal. É escolher conscientemente que tipo de pessoa você quer ser diante do que acontece. Quando você direciona a mente para objetivos que fortalecem o seu caráter, a realidade deixa de parecer um inimigo constante e se transforma em um campo de prática. A partir daí surge uma calma firme, uma clareza silenciosa e uma disciplina interior que não precisa se impor. E nessa direção, a vida, com todos os seus desafios, torna-se mais habitável e profundamente mais consciente. Ensinamento 6: a confiança se constrói cumprindo promessas feitas a si mesmo. Existe uma diferença profunda entre parecer confiante e realmente ser. A confiança autêntica não se anuncia nem se pede emprestada. Ela se constrói em silêncio, nos pequenos momentos em que você decide cumprir consigo mesmo. Muitas pessoas buscam sentir segurança por meio da aprovação externa, esperando elogios, reconhecimento ou permissão para avançar. Mas esse tipo de confiança é frágil. Depende do humor dos outros e desmorona quando os aplausos cessam. A confiança real nasce em outro lugar, na coerência interna entre aquilo que você decide e aquilo que você faz, mesmo quando ninguém está olhando. A mente humana aprende pela experiência. Ela não se convence com palavras bonitas, nem com promessas futuras, mas com ações repetidas. Quando você diz que fará algo e cumpre, a sua mente registra um sinal claro: você é confiável.
Quando diz que fará algo e não cumpre, mesmo que seja pequeno, esse sinal se enfraquece. Assim, dia após dia, vai se formando uma imagem interna de quem você acredita ser. Não é um julgamento moral, é um aprendizado contínuo. Por isso a ação tem tanto poder sobre a autoestima. Pela visão estoica, a virtude se demonstra na ação diária, não no discurso. Epicteto ensinava que não importa o que você declara, mas como você vive. Marco Aurélio lembrava a si mesmo, todas as manhãs, que deveria agir de acordo com seus princípios, não apenas falar sobre eles. Sêneca advertia que a falta de disciplina interior torna o ser humano dependente do aplauso. Para esses pensadores, a confiança não era um sentimento passageiro, mas o resultado natural de uma vida coerente. No cotidiano, isso se manifesta de formas simples e constantes. Decidir acordar em determinado horário e cumprir. Finalizar uma tarefa mesmo sem vontade. Honrar uma palavra dada. Mesmo sem ninguém observando, cada um desses atos reforça uma base interna sólida. Não se trata de grandes gestos heróicos, mas de pequenas decisões sustentadas ao longo do tempo. A mente não precisa de provas espetaculares, precisa de consistência. Esperar validação externa costuma ser uma armadilha silenciosa. Quando você depende da opinião dos outros para se sentir valioso, entrega a sua estabilidade emocional a fatores que não controla. Um dia há elogios, no outro silêncio. Um dia aprovação, no outro crítica. Viver assim gera ansiedade e dúvida constante. Em contraste, quando a sua confiança se apoia nas próprias ações, surge uma calma diferente. Você sabe quem é, porque já demonstrou isso na prática, não porque alguém disse. A disciplina não nasce da dureza, mas do respeito por si mesmo. Cumprir o que você promete, mesmo quando é desconfortável, não o torna rígido, o torna confiável aos seus próprios olhos. Essa confiabilidade interna é o alicerce de uma autoestima estável. Você não precisa de curtidas para se sentir capaz. Não precisa de elogios para avançar. Você precisa de coerência, e a coerência se treina com ações concretas. Reconhecer os próprios avanços, por menores que sejam, também faz parte desse processo, não por orgulho, mas por consciência. Cada passo cumprido reforça a identidade de alguém que age. Cada hábito mantido fortalece o caráter. Com o tempo, essa soma silenciosa de ações se transforma em segurança pessoal, não uma segurança arrogante, mas uma firmeza tranquila. Esse treinamento mental não elimina completamente a dúvida, mas a torna administrável. A insegurança já não paralisa, porque existe evidência interna de que você consegue agir apesar dela. O medo deixa de ser um obstáculo e se torna apenas mais um sinal no caminho. A confiança, então, não é ausência de medo, mas presença de compromisso. No final, a confiança pessoal não se constrói esperando que o mundo confirme algo para você. Ela se constrói confirmando a si mesmo, dia após dia, que você faz o que diz, que avança mesmo quando custa, que escolhe agir mesmo sem motivação. Dessa coerência nasce uma autoestima estável, uma segurança silenciosa e uma disciplina interior que não precisa ser demonstrada. E quando essa base está firme, a vida é enfrentada com mais calma, mais clareza e uma serenidade que não depende da opinião de ninguém. Ensinamento 7. O presente é o lugar onde o velho programa se rompe. Existe um ponto invisível em que a vida se renova, e esse ponto não está no passado nem no futuro, está aqui. Somente no momento presente existe a possibilidade real de deixar de ser a versão antiga de si mesmo. Enquanto a mente permanece presa ao que foi ou antecipando o que virá, ela repete a mesma identidade repetidas vezes, os mesmos julgamentos, os mesmos medos, as mesmas reações. A mudança não acontece porque você a deseja.
Ela acontece quando você aprende a habitar este instante com atenção plena e silêncio interior. Viver ancorado no passado mantém viva uma história que já não existe. Cada lembrança revivida com emoção volta a ativar padrões antigos como se o tempo não tivesse passado. Da mesma forma, viver adiantado no futuro projeta você para cenários imaginários que geram ansiedade ou expectativas irreais. Em ambos os casos, você se ausenta da única coisa que realmente tem. Estar presente não é se desconectar do mundo nem fugir das responsabilidades. É sintonizar-se com o que acontece agora, sem adicionar ruído desnecessário. Isso exige intenção, prática e uma decisão consciente de retornar, vez após vez, a este instante. Os estoicos compreenderam essa verdade com profundidade. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que a vida acontece agora e que desperdiçar o presente é desperdiçar a virtude. Epicteto ensinava que o domínio pessoal só pode ser exercido sobre o que ocorre neste momento, não sobre lembranças nem suposições. Sêneca advertia que grande parte do sofrimento humano nasce de viver em tempos que não existem. Para eles, o presente não era um conceito abstrato. Era o único espaço onde a razão, a temperança e a ação correta podiam se manifestar na vida cotidiana. A ausência de presença aparece em pequenos detalhes. Comer sem saborear, ouvir sem escutar, caminhar sem sentir o corpo. A mente corre de um pensamento a outro enquanto a vida passa despercebida. Nesse estado, você reage por hábito e não por escolha. Estar presente rompe esse automatismo. Quando você leva a atenção para aquilo que está fazendo, mesmo que seja algo simples, começa a criar uma nova forma de se relacionar consigo mesmo. A respiração se torna uma âncora. O silêncio deixa de ser incômodo e passa a ser um espaço de clareza. Treinar a presença não exige rituais complexos. Começa com a disposição de não preencher cada vazio com estímulos. Ao iniciar o dia, permitir que a mente desperte sem ser imediatamente invadida por informações externas muda o tom de toda a jornada. Dedicar breves momentos ao silêncio, sem buscar nada, aguça a percepção. Voltar à respiração quando a mente se dispersa não é fracasso, é a própria prática. Cada retorno ao agora enfraquece padrões antigos e fortalece uma identidade mais consciente. A transformação se torna visível quando você percebe que já não reage da mesma forma. As emoções continuam surgindo, mas não o arrastam. Os pensamentos aparecem, mas não governam. Nesse espaço de presença, você escolhe, e escolher é o ato mais poderoso de liberdade interior. Não se trata de controlar tudo, mas de estar desperto o suficiente para não repetir aquilo que você já não quer ser. Praticar sem expectativas é fundamental. O presente não se domina, se habita. Às vezes haverá clareza, outras vezes inquietação. Ambas fazem parte do treinamento. Com o tempo, a mente aprende que não precisa fugir. Ela descobre que aqui existe estabilidade, e a partir dessa estabilidade a identidade começa a mudar de forma natural, sem esforço forçado. No fim, é somente neste momento que você pode soltar a versão antiga de si mesmo. Não amanhã, não quando tudo estiver resolvido, não quando os problemas desaparecerem. Aqui, agora, em cada respiração consciente, em cada ação feita com atenção, em cada retorno silencioso ao presente. É a partir daí que nasce uma clareza tranquila, uma disciplina interior sem dureza e uma serenidade firme que não depende das circunstâncias. Viver presente não é fuga, é o ponto exato onde começa a verdadeira transformação. Ensinamento 8. Você não estava estagnado, estava distraído. Há momentos na vida em que a pessoa sente que está parada, como se algo invisível impedisse o avanço. A mente busca explicações rápidas e costuma concluir que falta talento,
força ou capacidade. No entanto, muitas vezes o estancamento não nasce de uma carência interna, mas de um excesso de distração. A energia existe, o potencial também, mas está disperso. Quando a atenção se fragmenta em muitas direções, o movimento se torna impossível, não por fraqueza, mas por falta de foco. A atenção é um dos recursos mais valiosos e também um dos mais desperdiçados. Cada pensamento desnecessário, cada estímulo constante, cada comparação repetida consome uma parte da sua energia vital. Assim, o dia se enche de atividade, mas não de progresso. Você se mantém ocupado, mas não avança. O ruído mental cria a ilusão de esforço quando, na realidade, você está girando em círculos. Recuperar o foco não significa fazer mais, mas fazer menos com maior intenção. Quando você começa a observar com honestidade onde coloca a sua atenção, algo se revela com clareza. Grande parte do seu cansaço não vem do trabalho real, mas da dispersão. A mente salta de uma preocupação para outra, de um estímulo para outro, sem permanecer tempo suficiente em nada para realmente transformar. Ao redirecionar a sua energia para o que de fato importa, você descobre que sempre teve o necessário para avançar. O potencial não estava ausente, estava diluído. Os estoicos compreenderam profundamente essa verdade. Marco Aurélio insistia na importância de não permitir que a mente se dispersasse no supérfluo. Epicteto ensinava que quem não governa a própria atenção acaba sendo governado por qualquer estímulo externo. Sêneca advertia que a falta de direção interior transforma a vida em uma sucessão de esforços estéreis. Para eles, o foco correto não era uma técnica moderna, mas uma forma consciente de viver. Na experiência cotidiana, a distração se apresenta de maneira sutil. Verificar constantemente o que não agrega valor, responder impulsivamente a cada estímulo, carregar problemas que não dependem de você. Tudo isso corrói a sensação de avanço. Em contraste, quando você reduz o ruído desnecessário, algo se aquieta por dentro. A mente deixa de estar saturada e começa a enxergar com mais clareza. Surge uma sensação diferente, mais firme, mais estável. O progresso não chega quando você tenta fazer tudo ao mesmo tempo, mas quando decide eliminar o que não importa. Ao soltar as distrações, você não perde nada essencial. Você recupera espaço interno. Esse espaço permite que a disciplina se torne natural, não forçada. A constância deixa de ser uma luta e se transforma em um ritmo. Você não busca perfeição, busca continuidade. E essa continuidade sustentada ao longo do tempo é o que produz transformação real. Concentrar-se no que depende de você também torna o caminho mais leve. Grande parte da frustração surge quando você gasta energia tentando controlar o incontrolável. Opiniões alheias, resultados imediatos, circunstâncias externas. Ao direcionar a atenção para as suas ações, seus hábitos e suas decisões diárias, o avanço se torna mensurável e concreto. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje. Precisa estar presente no passo que está dando agora. A disciplina diária não é rigidez, é clareza. É saber a que dizer sim e, com a mesma firmeza, a que dizer não. Cada vez que você escolhe proteger a sua atenção, reforça a sua identidade como alguém que avança. Cada dia em que sustenta o foco, mesmo que de forma imperfeita, você constrói impulso. O estancamento começa a se dissolver porque você já não está dividido internamente. Com o tempo, essa forma de viver gera uma profunda sensação de alinhamento. As ações se organizam, a mente se acalma e o progresso se torna visível. Não como um salto repentino, mas como um movimento constante. A transformação não acontece porque você mudou quem é, mas porque deixou de se dispersar no que não lhe corresponde. No final,
O foco correto revela o caminho correto. Quando você escolhe com cuidado onde coloca a sua atenção, a vida deixa de parecer caótica e começa a responder com coerência. Não porque tudo se torne fácil, mas porque você se torna claro. Dessa clareza nasce uma disciplina serena, uma sensação real de avanço e uma transformação que não depende do entusiasmo momentâneo, mas de uma constância tranquila e consciente. É aí, nesse foco sustentado, que o estancamento perde força e o movimento interior se transforma em direção. Ensinamento novo: comece melhorando aquilo que hoje mesmo lhe incomoda. Existe um momento silencioso em que a vida lhe oferece uma oportunidade clara de mudança, e quase sempre ela passa despercebida. Não chega com grandes revelações nem com planos ambiciosos, mas com algo muito mais simples e honesto. Aquilo que você já sabe que está errado e que está ao seu alcance corrigir. O primeiro passo para transformar a sua vida não é imaginar um futuro ideal, mas olhar com atenção para o presente e ter coragem de organizar o que está diante de você. Esse gesto pequeno, quase humilde, é mais poderoso do que parece. Muitas pessoas adiam a mudança porque acreditam que precisam de uma motivação extraordinária ou de uma transformação radical. Elas esperam um momento perfeito, o ânimo certo ou uma clareza absoluta. Mas enquanto esperam, convivem com desordem, com pendências acumuladas, com detalhes que incomodam dia após dia. Esse mal-estar constante se torna parte do cenário e corrói a energia interior. Ainda assim, basta parar e se perguntar com sinceridade o que poderia melhorar aqui e agora para que algo se ative. As respostas costumam ser evidentes, porque sempre estiveram ali. Quando você corrige algo que o incomoda, mesmo que seja mínimo, ocorre uma mudança profunda. Você não melhora apenas um aspecto externo, também envia uma mensagem clara para sua mente. Você está assumindo o controle. Essa mensagem tem um impacto direto no seu estado emocional. A sensação de impotência diminui, a clareza aumenta e surge uma motivação diferente, mais estável. Ela não nasce do entusiasmo, mas da ação. Ao corrigir aquilo que você sabe que pode corrigir, a sua relação com a realidade se torna mais firme e menos reativa. Os estoicos compreendiam bem essa sequência. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não deveria esperar que o mundo mudasse, mas agir com retidão no imediato. Epicteto ensinava que a liberdade começa quando você usa corretamente aquilo que está sob o seu controle. Sêneca afirmava que a alma se fortalece com ações concretas, não com intenções adiadas. Para eles, a clareza interior não vinha antes da ação, surgia como consequência dela. Na vida cotidiana, esse princípio se manifesta de forma simples. Um objeto fora do lugar que você ignora há dias, uma pequena tarefa que continua evitando, um espaço que gera incômodo toda vez que você o vê. Cada um desses detalhes é um convite à mudança. Ao resolvê-los, sem dramatizar, sem transformar isso em um grande projeto, você treina a mente para agir em vez de ruminar. Essa ação rompe a inércia que mantém viva a sensação de estagnação. Não se trata de perfeição nem de controle obsessivo, trata-se de coerência. Quando você repete esse processo de observar, corrigir e avançar, algo também se organiza por dentro. A mente aprende que não precisa fugir nem adiar. Aprende que pode responder. E essa capacidade de resposta é a base da confiança pessoal. Pouco a pouco, as pequenas melhorias se acumulam e criam um ambiente mais claro, mais habitável, mais alinhado com quem você deseja ser. Esse enfoque também reduz a carga emocional. Muitas tensões não vêm de grandes tragédias, mas de inúmeras pequenas coisas não resolvidas. Ao cuidar delas, você libera espaço mental. Sua atenção deixa de ficar presa a lembretes constantes do que não funciona.
Então surge uma sensação de alívio silencioso, uma calma que não depende das circunstâncias externas, mas da sua disposição para agir. Com o tempo, esse hábito transforma a sua forma de viver. Você já não espera se sentir pronto para agir. Você age e depois se sente mais claro. A motivação deixa de ser um requisito e passa a ser uma consequência. O progresso se torna visível porque é sustentado por ações reais, não por promessas. E cada correção, por menor que seja, reforça a ideia de que você pode influenciar a sua vida de forma concreta. No final, consertar aquilo que você já sabe que está errado não é um gesto pequeno. É uma declaração silenciosa de responsabilidade e respeito por si mesmo. É escolher avançar sem ruído, sem desculpas e sem dramatismo. Dessa ação simples nasce uma clareza profunda, uma disciplina tranquila e uma serenidade firme. Não porque tudo esteja resolvido, mas porque você começou a fazer aquilo que está nas suas mãos. E é aí, nesse primeiro passo consciente, que a mudança realmente começa. Ensinamento 10. Ler expande a sua mente e melhora a sua comunicação. Existe um gesto silencioso que, com o tempo, transforma a mente de forma profunda. Abrir um livro e permitir que as palavras entrem pela leitura não é apenas uma forma de adquirir informação. É um treinamento interior que fortalece o pensamento, refina a expressão e desperta a criatividade. Em um mundo acelerado, onde tudo compete pela sua atenção, ler se torna um ato de foco consciente. Ao fazer isso, você escolhe nutrir a mente em vez de saturá-la. Quando você lê com atenção, algo se organiza por dentro. A linguagem se torna mais precisa, as ideias mais claras e a capacidade de expressar o que você sente melhora de maneira natural. Muitas dificuldades na vida não nascem da falta de talento, mas da incapacidade de comunicar pensamentos e emoções. Ler amplia o seu vocabulário, mas também amplia o seu mundo interior. Dá ferramentas para pensar melhor, e ao pensar melhor, você começa a viver com mais clareza. A leitura também desperta a criatividade, porque expõe a mente a novas formas de enxergar a realidade. Ao entrar em contato com ideias diferentes, histórias e reflexões profundas, o seu pensamento deixa de ser rígido. Você começa a fazer conexões, a imaginar soluções, a perceber nuances que antes passavam despercebidas. Não se trata de fugir da realidade, mas de compreendê-la a partir de ângulos mais amplos. Essa compreensão se reflete no seu trabalho, nos seus relacionamentos e na forma como você se percebe. Os estoicos valorizavam profundamente o estudo e a leitura como caminhos para a sabedoria. Marco Aurélio escrevia para esclarecer a mente e organizar os próprios pensamentos. Sêneca considerava a leitura uma conversa silenciosa com as mentes mais lúcidas da história. Epicteto ensinava que o conhecimento não tem valor se não transforma a maneira como você vive. Para eles, ler não era acumular dados, mas cultivar o caráter e a razão. Na vida cotidiana, os efeitos da leitura aparecem de forma concreta. Uma pessoa que lê com constância costuma se expressar com mais calma e precisão. Ela escuta melhor porque treinou a atenção. Argumenta sem agressividade porque aprendeu a pensar antes de reagir. Até a confiança pessoal é fortalecida, pois saber colocar em palavras o que você pensa e sente gera uma sensação de solidez interior. Você não precisa impor a sua voz quando as suas ideias são claras. Ler com atenção envolve mais do que virar páginas. Exige presença e reflexão. Quando uma ideia o provoca, parar e permitir que ela ressoe dentro de você faz parte do processo. Depois, levar o que foi aprendido para a vida cotidiana fecha o ciclo. Uma reflexão aplicada, mesmo que de forma simples, deixa de ser teoria e se transforma em mudança real. Assim, a leitura deixa de ser um hábito passivo e se torna uma prática viva. A constância é fundamental.
Não importa a quantidade, mas a continuidade. Ler um pouco todos os dias cria um ritmo interno diferente. A mente se torna mais organizada, mais profunda e menos reativa. Aos poucos, o ruído mental diminui e a clareza aumenta. A leitura se transforma em um espaço de silêncio ativo, onde o pensamento se fortalece sem esforço agressivo. Com o tempo, esse hábito molda a sua identidade. Você se torna mais reflexivo, mais consciente das palavras e mais criativo nas respostas. Passa a escolher melhor o que diz e o que cala. O seu mundo interior se enriquece e esse enriquecimento se reflete para fora, não porque você tenta impressionar, mas porque cultivou profundidade. No final, ler é uma forma de cuidar de si mesmo. É permitir que a mente cresça, que a linguagem se refine e que a criatividade encontre espaço. Em cada página existe uma oportunidade de aprender, de se questionar e de avançar. Quando você faz da leitura um hábito consciente, desperta uma disciplina interior serena e uma clareza que o acompanha em todas as áreas da vida. Assim, a sabedoria deixa de ser um ideal distante e se transforma em uma prática diária, silenciosa e profundamente transformadora. Ensinamento 11. Administrar bem o seu tempo multiplica os seus resultados. Existe uma tensão silenciosa que muitas pessoas carregam sem perceber, e ela nasce do tempo mal utilizado. Não da falta de tempo, mas do tempo desorganizado. Quando o dia se dissolve entre urgências, distrações e excessos, o corpo se cansa e a mente se enche de frustração. Não porque falte capacidade, mas porque a energia é distribuída sem critério. Usar mal o tempo gera estresse, porque obriga a viver correndo, sempre reagindo, nunca escolhendo com calma. Dedicar tempo demais a uma única coisa costuma parecer compromisso ou responsabilidade, mas muitas vezes é uma forma de desequilíbrio. Quando uma atividade ocupa todo o dia, outras áreas essenciais se enfraquecem. A mente não descansa, os relacionamentos sofrem e o corpo envia sinais de esgotamento. O problema não é o esforço, é a falta de limites. Organizar o tempo não significa fazer mais, mas distribuir melhor a atenção para avançar de forma equilibrada. Quando você aprende a ordenar as suas horas, algo se ajusta por dentro. O dia deixa de parecer uma luta constante e começa a ter ritmo. Cada coisa passa a ter o seu espaço e o seu momento. Isso reduz o ruído mental, porque você já não tenta pensar em tudo ao mesmo tempo. Ao priorizar, você escolhe conscientemente o que merece a sua energia e o que pode esperar. Essa escolha é uma forma profunda de autocontrole. Os estoicos compreendiam que o tempo é a matéria da vida. Sêneca advertia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que cada dia deveria ser vivido como uma unidade completa, com atenção e propósito. Epicteto ensinava que quem não governa o próprio tempo acaba escravo das circunstâncias externas. Para eles, usar bem o tempo não era uma técnica de produtividade, mas uma expressão de sabedoria prática. No cotidiano, o mau uso do tempo se manifesta de forma simples. Jornadas que se estendem sem descanso, tarefas misturadas sem ordem, distrações que interrompem constantemente a concentração. Tudo isso fragmenta a atenção e cria uma sensação persistente de não avançar, mesmo estando ocupado. Em contraste, quando você define momentos claros para cada atividade, a mente relaxa. Ela sabe que haverá um começo e um fim, e essa certeza reduz a ansiedade. Colocar limites é uma das habilidades mais difíceis e mais libertadoras. Decidir quando encerrar uma tarefa, quando descansar, quando dizer não, protege a sua energia. Não é egoísmo, é responsabilidade.
Cumprir horários realistas fortalece a confiança em si mesmo, porque a mente aprende que existe estrutura e coerência. Não se trata de rigidez, mas de respeito pela sua condição humana. Avaliar como você usa o seu tempo é um exercício de honestidade. Observar para onde o dia vai revela muito sobre as suas prioridades reais, não aquelas que você diz ter. Ao fazer ajustes conscientes, pouco a pouco o esgotamento diminui. A produtividade aumenta não porque você trabalha mais horas, mas porque trabalha com mais clareza. O tempo deixa de ser um inimigo e se torna um aliado. Esse ordenamento externo também impacta o emocional. Quando o dia está melhor distribuído, existe espaço para respirar, pensar e sentir sem pressa. O domínio emocional se torna mais acessível porque você não vive sob pressão constante. A mente recupera a capacidade de se concentrar e responder com calma. Assim, o estresse perde força e a frustração deixa de se acumular. Com o tempo, usar bem o tempo transforma a forma como você vive. Cada dia se sente mais completo, não perfeito, mas equilibrado. Há progresso sem desgaste extremo, disciplina sem dureza e propósito sem urgência constante. Você começa a perceber que eficiência e serenidade não são opostas. No final, organizar o seu tempo é uma forma silenciosa de organizar a sua vida. É decidir conscientemente como gastar a sua energia limitada. Quando você faz esse ajuste, a mente se clareia, o corpo descansa melhor e as emoções se estabilizam. Usar bem o tempo é, em essência, usar bem a vida. E dessa escolha nasce uma calma firme, uma clareza sustentada e uma disciplina interior que permite avançar sem se perder de si mesmo no caminho. Ensinamento 12. A gratidão transforma a sua maneira de viver. Existe uma inquietação silenciosa que acompanha muitas pessoas, mesmo quando a vida parece estar em ordem. Nem sempre ela nasce de carências reais, mas de um olhar treinado para enxergar o que falta antes do que já existe. Essa insatisfação constante desgasta a mente e endurece o coração. Valorizar o que você tem não é conformismo nem renúncia ao crescimento. É uma forma profunda de gerar paz e satisfação a partir do presente, sem adiar a calma para um futuro incerto. Quando a atenção se fixa apenas no que ainda não chegou, a vida se transforma em uma espera interminável. Sempre há algo mais a alcançar, algo melhor a desejar, alguém com quem se comparar. Essa dinâmica alimenta a ansiedade e faz com que até as conquistas percam o sabor. A mente aprende a correr rapidamente para o próximo objetivo, sem parar para reconhecer o caminho já percorrido. Em contraste, quando você pratica a gratidão, a sua percepção muda. Você começa a perceber que mesmo com problemas e limites, há muito que já sustenta a sua vida. A gratidão não elimina as dificuldades nem nega a dor. Não é uma ilusão ingênua, é uma escolha consciente de perspectiva. Ela permite reconhecer que, junto aos desafios, existem apoios, aprendizados e momentos de estabilidade que merecem ser valorizados. Ao fazer isso, você reduz a tensão interna que nasce da comparação constante e da exigência excessiva. O presente deixa de parecer insuficiente e se torna habitável. Os estoicos compreendiam essa verdade com clareza. Marco Aurélio lembrava a si mesmo de agradecer até o que era comum, porque no simples também existe ordem e sentido. Sêneca advertia que quem não se sente grato pelo que tem jamais será rico, não importa o quanto acumule. Epicteto ensinava que a serenidade surge quando você aprende a valorizar o suficiente e a não desejar aquilo que não depende de você. Para eles, a gratidão era uma disciplina mental que protegia a calma interior. Na vida cotidiana, esse treinamento aparece em gestos pequenos. Reconhecer que você tem um lugar para descansar, alguém com quem conversar,
um corpo que ainda o acompanha. Valorizar os avanços, mesmo que não sejam perfeitos. Reconhecer os esforços feitos, ainda que o resultado não tenha sido esperado. Esses atos de reconhecimento suavizam a mente, reduzem a queixa desnecessária e criam um clima interno mais estável. Comparar-se constantemente é uma das maiores fontes de insatisfação. Sempre haverá alguém com mais, com menos problemas ou com um caminho diferente. Ao soltar essa comparação, você recupera energia. A sua atenção retorna para o seu próprio processo. A gratidão o ancora na sua realidade concreta, não em uma versão idealizada da vida alheia. A partir daí, o crescimento se torna mais saudável, porque nasce do desejo de melhorar e não da sensação de falta. Valorizar os pequenos avanços também fortalece a confiança. Cada passo reconhecido reforça a ideia de que você está avançando mesmo que lentamente. A mente deixa de se sentir em dívida permanente e começa a experimentar satisfação pelo esforço. Essa satisfação não o paralisa, ela o sustenta. Dá força para continuar sem se esgotar emocionalmente. Reduzir a queixa é outro efeito natural da gratidão. Quando você treina o olhar para reconhecer o que é bom, a mente perde o interesse em ruminar o negativo de forma constante. Não porque você o ignora, mas porque ele deixa de ocupar o centro. As emoções se equilibram e o domínio emocional se torna mais acessível, porque você não está preso à sensação de falta. Praticar a gratidão consciente é, no fundo, um ato de presença. Convida você a estar aqui e agora, reconhecendo o que já faz parte da sua vida. Essa presença gera uma paz silenciosa que não depende das circunstâncias externas. Pouco a pouco, a ansiedade diminui e surge uma satisfação serena. No final, valorizar o que você tem não o torna menos ambicioso, torna-o mais lúcido. Permite desfrutar o caminho sem perder de vista o propósito. Da gratidão nasce uma calma firme, uma clareza estável e uma disciplina interior que não exige violência. Quando você valoriza o suficiente, a vida deixa de parecer uma corrida sem fim e se transforma em um espaço onde é possível respirar, avançar e viver com serenidade autêntica. Ensinamento 13. Cuidar da sua mente e do seu corpo melhora toda a sua vida. Existe uma verdade simples que muitas vezes passa despercebida na busca pelo bem-estar. Uma mente tranquila e um corpo saudável não são objetivos separados, mas a mesma base expressa de duas formas. Quando um é negligenciado, o outro sente. O cansaço físico turva o julgamento e a agitação mental enfraquece a energia do corpo. Viver bem começa quando você entende que cuidar de si não é um luxo nem uma recompensa, mas uma responsabilidade silenciosa consigo mesmo. O movimento do corpo tem um efeito direto sobre a clareza da mente. Não se trata apenas de força ou aparência, mas de vitalidade. Ao ativar o corpo, a respiração se aprofunda, o sangue circula melhor e a mente se organiza sem esforço. Muitas decisões equivocadas nascem do esgotamento e não da falta de inteligência. Quando você está fisicamente ativo, mesmo de forma simples, recupera uma sensação de presença que o traz de volta ao aqui e agora. O corpo desperto ancora a mente dispersa. Da mesma forma, o silêncio mental é um descanso que nem sempre vem com o sono. A mente precisa de espaços sem estímulos, de momentos em que não precise responder, comparar ou antecipar. Praticar a quietude, ainda que por instantes breves, organiza os pensamentos e suaviza as emoções. Não é se desconectar da vida, é aprender a habitá-la sem ruído interno. Nesse silêncio surgem respostas que não aparecem no meio da pressa. Os estoicos compreendiam esse equilíbrio com profundidade.
Marco Aurélio falava em cuidar do corpo como instrumento da alma e em treinar a mente para não ser arrastada por impulsos. Epicteto ensinava que uma vida sábia exige atenção tanto à fortaleza interior quanto à disciplina externa. Sêneca advertia que negligenciar o corpo acaba afetando o caráter e que uma mente agitada dificilmente consegue agir com virtude. Para eles, o equilíbrio entre corpo e mente era um sinal claro de sabedoria prática. No cotidiano, esse desequilíbrio se manifesta com clareza. Quando você passa dias sem se mover, a mente se torna mais pesada e irritável. Quando se expõe constantemente a distrações, o corpo se tensiona e o descanso perde profundidade. Muitas pessoas acreditam que o problema é emocional ou mental, quando na verdade é uma desconexão do próprio ritmo natural. Voltar a se mover e a silenciar por dentro restaura esse ritmo perdido. Deixar de se comparar com os outros é parte essencial desse processo. Cada corpo tem sua história, cada mente o seu caminho. Ao se comparar, você introduz uma tensão desnecessária que quebra o equilíbrio. Em contraste, quando foca no seu próprio processo, a relação consigo mesmo melhora. Você escuta melhor os seus limites, respeita os seus tempos e aprende a avançar sem violência interna. Essa escuta é uma forma profunda de autocuidado. A constância é mais importante do que a intensidade. O corpo responde melhor à regularidade do que ao excesso. E a mente se organiza mais com práticas simples sustentadas do que com esforços esporádicos. Manter atividade física sem exigir perfeição fortalece a disciplina sem esgotar. Criar espaços diários de silêncio, ainda que breves, treina a calma sem transformá-la em obrigação. Assim, o bem-estar deixa de ser uma meta distante e se torna uma prática cotidiana. Reduzir distrações também tem um papel central. Cada estímulo desnecessário rouba atenção e energia. Ao simplificar, ao escolher com cuidado a que você expõe a sua mente, você recupera a clareza. Essa clareza se reflete em decisões mais conscientes, reações mais serenas e uma maior sensação de controle pessoal. Não porque tudo esteja sob controle, mas porque você está mais presente. Com o tempo, esse equilíbrio transforma o seu estado emocional. A ansiedade diminui, a concentração melhora e a estabilidade se torna mais acessível. O corpo se sente mais vivo, a mente mais clara. Os problemas não desaparecem, mas deixam de oprimir da mesma forma, porque agora você tem recursos internos para enfrentá-los. No final, cuidar do corpo e aquietar a mente é um ato de profundo respeito. É reconhecer que o seu bem-estar não depende apenas do que você conquista, mas de como você vive a sua vida. Quando cultiva esse equilíbrio com paciência e constância, você desperta uma disciplina interior serena, uma clareza firme e uma estabilidade emocional que não precisa se impor. A partir daí, viver bem deixa de ser um ideal abstrato e se torna uma experiência real, tranquila e sustentada. Ensinamento 14. Deixar de agradar a todos é um ato de fortaleza interior. Existe um desgaste silencioso que muitas pessoas carregam sem perceber, e ele nasce da tentativa constante de agradar a todos. No início, isso parece uma virtude, ser compreensivo, flexível, sempre disponível. Com o tempo, porém, esse hábito começa a esvaziar você por dentro. Você passa a dizer sim quando quer dizer não, a sorrir quando está cansado, a se adaptar quando algo em você resiste. Assim, pouco a pouco, você vai se perdendo, não porque seja fraco, mas porque colocou o seu bem-estar nas mãos dos outros. Viver buscando aprovação externa é uma forma sutil de renunciar à própria liberdade interior. Por mais esforço que faça, você nunca conseguirá satisfazer a todos. Sempre existirão opiniões diferentes, expectativas contraditórias e julgamentos que estão fora do seu controle.
Quando a sua felicidade depende de agradar, cada gesto alheio se transforma em uma ameaça. Um desacordo o fere, uma crítica o desestabiliza, uma rejeição faz você duvidar do próprio valor. A mente se torna reativa e a emoção se esgota. Aprender a se priorizar não é egoísmo, é responsabilidade pessoal. Você não pode dar de forma saudável se está vazio. Não pode sustentar os outros se não se sustenta primeiro. Quando ignora as próprias necessidades para agradar, o corpo e a mente cobram, mais cedo ou mais tarde, em forma de cansaço, irritação ou frustração. Estar bem consigo mesmo não o torna indiferente, torna-o mais íntegro. A partir desse equilíbrio interno, a sua contribuição aos outros se torna mais genuína e menos forçada. Os estoicos compreenderam essa verdade com clareza. Epicteto ensinava que quem vive escravo da opinião alheia jamais é verdadeiramente livre. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que não devia agir para agradar, mas para viver de acordo com os próprios princípios. Sêneca advertia que depender do julgamento externo é uma fonte constante de ansiedade. Para eles, a liberdade interior surgia quando você deixava de entregar a sua paz ao que os outros pensavam de você. No dia a dia, o hábito de agradar aparece em gestos pequenos, porém repetidos. Aceitar compromissos que você não deseja, calar opiniões por medo de conflito, assumir responsabilidades que não lhe cabem. Cada um desses atos parece insignificante, mas juntos constroem uma vida que não é totalmente sua. Observar esses momentos com honestidade é o primeiro passo rumo à autenticidade, não para se julgar, mas para se compreender. Dizer não sem culpa é uma forma de respeito, não apenas por você, mas também pelos outros, porque um sim forçado nunca é sincero. Quando você aprende a impor limites, no começo surge o medo. Medo de decepcionar, de ser mal interpretado, de perder afeto. Com o tempo, porém, você descobre algo essencial. Quem realmente o valoriza não exige que você se traia para ser aceito. E quem só o aprecia quando você se anula, não o aprecia de verdade. Aceitar que nem todos concordarão com você libera uma enorme quantidade de energia. Você deixa de se justificar, de se explicar em excesso, de viver na defensiva. Passa a construir a sua vida a partir dos seus valores, não das expectativas alheias. Essa coerência interna fortalece a autoestima, porque você já não depende de aplausos para se sentir válido. Você sabe quem é porque age em consonância com aquilo em que acredita. Esse processo não o isola, ele o organiza. Os relacionamentos se tornam mais honestos. Você dá quando pode e quando quer, não quando se sente obrigado. A mente se aquieta porque já não está em vigilância constante do ambiente. O domínio emocional aumenta porque você não reage automaticamente ao julgamento externo. Há mais calma, mais clareza e mais verdade nas suas decisões. No final, deixar de tentar agradar a todos é um ato profundo de maturidade. É escolher viver de dentro para fora e não o contrário. É recuperar o seu centro e, a partir dele, se relacionar com o mundo. Quando você deixa de depender da opinião externa, nasce uma liberdade serena, uma autenticidade firme e uma disciplina interior que lhe permite caminhar com clareza, não porque todos o aprovam, mas porque você já não se abandona. E a partir dessa fidelidade interna, a vida se torna mais leve, mais honesta e profundamente mais em paz. Ensinamento 15. Não pensar em tudo também é uma forma de sabedoria. Existe uma batalha silenciosa que acontece dentro de cada pessoa e nem sempre tem a ver com o que ocorre fora, mas com aquilo que você permite entrar na sua mente. Nem todo pensamento merece a sua atenção.
Alguns surgem sem serem convidados, carregados de dúvida, medo ou julgamento, e quando recebem espaço, começam a crescer. A mente, quando não tem limites, transforma-se em um lugar barulhento, onde a clareza se perde e a energia se dispersa. Aprender a viver bem implica aprender a selecionar não apenas ações, mas também pensamentos. Existe a crença de que todo pensamento precisa ser analisado, entendido ou debatido, mas essa ideia é uma armadilha. Há pensamentos que, quando examinados repetidamente, não levam à compreensão, mas à confusão. Pensamentos que revivem feridas antigas, exageram cenários futuros ou questionam o seu valor sem fundamento. Alimentá-los não é inteligência, é desgaste. A sabedoria começa quando você reconhece que nem tudo o que surge na sua mente merece permanecer. Quando você dialoga constantemente com ideias destrutivas, o seu mundo interior se torna instável, as emoções se alteram, o corpo se tensiona e a ação se paralisa. Não porque você seja incapaz, mas porque a sua atenção está sequestrada. Manter limites mentais não é repressão, é proteção. É entender que a sua energia é limitada e que a sua direção na vida depende de onde você a coloca. Assim como você não deixa qualquer pessoa entrar na sua casa, também não deveria permitir qualquer pensamento na sua mente. Os estoicos compreendiam profundamente esse princípio. Epicteto ensinava que não são os pensamentos em si que nos perturbam, mas o consentimento que damos a eles. Marco Aurélio lembrava a si mesmo que podia escolher não ser afetado por certas impressões. Sêneca advertia que uma mente sem disciplina se transforma no seu próprio inimigo. Para eles, dominar a mente não significava controlar tudo, mas saber o que permitir e o que deixar passar. Na vida cotidiana, esse desafio aparece o tempo todo. Um pequeno erro se transforma em uma história de fracasso quando você o repete mentalmente. Um olhar alheio vira rejeição quando é interpretado sem evidência. Uma preocupação momentânea se converte em ansiedade crônica quando recebe atenção contínua. Em cada um desses momentos, existe uma escolha silenciosa: seguir o pensamento ou soltá-lo. Essa escolha define o seu estado emocional mais do que você imagina. Identificar os pensamentos que o enfraquecem é um ato de autoconhecimento. Não se trata de se julgar por tê-los, mas de observar o efeito que produzem. Se uma ideia tira sua paz, o afasta dos seus valores ou o paralisa, ela não merece a sua atenção prolongada. Você não precisa discutir com ela para provar que está errada. Basta não alimentá-la. A mente aprende rápido quando não recebe reforço. Redirecionar a atenção é uma habilidade que se treina. Ao perceber que um pensamento destrutivo surge, você pode voltar para algo concreto, para uma ação simples, para uma respiração consciente ou para uma tarefa alinhada com aquilo que você valoriza. Essa redireção não é fuga, é domínio. Pouco a pouco, a mente entende que nem todo pensamento tem poder. Só tem poder aquele ao qual você o concede. Estabelecer limites mentais claros fortalece o seu caráter. Você se torna menos reativo e mais centrado. As emoções deixam de governar você porque já não está preso a narrativas internas intermináveis. Ao fortalecer pensamentos coerentes com os seus valores, você constrói uma identidade mais firme. Não uma identidade rígida, mas estável. A partir daí, as decisões se tornam mais simples e a ação mais fluida. Com o tempo, esse treinamento gera uma estabilidade profunda. Você deixa de viver à mercê de cada ideia passageira. Surge espaço interior, surge silêncio. E nesse silêncio aparece a clareza, não porque a mente esteja vazia, mas porque está organizada. A energia que antes se perdia em ruminações agora se direciona para o que realmente importa. No final, proteger a sua mente é um ato de respeito pela sua vida.
Escolher quais pensamentos não permitir é escolher quem você quer ser. Quando você deixa de dialogar com ideias que o prejudicam e fortalece aquelas que o alinham com os seus valores, nasce uma calma firme. Uma calma que não depende de tudo estar bem, mas de você estar no seu centro. A partir daí, surge a disciplina interior, o foco sereno e uma clareza que o acompanha mesmo em meio às dificuldades. Essa é a verdadeira liberdade mental. Se você chegou até aqui, pare por um momento e reconheça isso. Nem todos têm a disciplina de permanecer até o final, e isso já demonstra o seu compromisso com a mudança. Volte aos comentários e escreva novamente: hoje me foco em mim. Sou estoico. Faça isso como um ato de reafirmação. Parabenize-se, porque você está dando passos conscientes, e isso significa que está no caminho certo. Celebre esse avanço, por menor que pareça. Se este conteúdo lhe trouxe clareza, apoie com um like e inscreva-se. Seguiremos treinando a mente juntos.